nome é Juliana Jesus Paixão e hoje nós vamos falar sobre um assunto que não teve tanta repercussão assim no meio católico, mas é extremamente importante, que é o posicionamento da CNBB em relação ao aborto, que está sendo aí novamente, levantado por conta da ADPF 442. Mas antes eu preciso pedir para que você curta este vídeo, porque a sua curtida é muito importante para nós, e também se inscrever aqui no canal. Lembrando, sempre muito bom lembrar de que os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora entender um pouco mais sobre esse assunto, e para isso nós vamos primeiro reagir a um vídeo aí do Dom Jeremias Steinmetz, que é o arcebispo da Arquidiocese de Londrina. Então vamos dar o play e reagir. Estamos em uma situação que requer muita atenção e oração. Encontra-se em aguardo e em via de possível julgamento próximo no Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, ADPF 442, que objetiva descriminalizar a interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre, ou seja, o aborto até 12 semanas. Em fidelidade ao Evangelho, cabe-nos defender a vida humana, opondo-se a toda discriminação e preconceito, em especial dos mais fortes sobre os mais fracos, dos maiores sobre os menores, dos grandes sobre os pequenos. Não o fazer é associar-se à cultura de morte, que tudo relativiza e mercantiliza, inclusive a vida humana inocente. Somos do Evangelho da vida e da vida em abundância, desde a concepção até a morte natural. Em unidade com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, peço que na Arquidiocese de Londrina, em todas as paróquias, nas missas desse segundo domingo do mês de agosto, que marca a abertura da Semana Nacional da Família, seja feita uma prece em favor da vida de milhares de pequeninos inocentes, rogando pela não aprovação da ADPF 442. Para enfatizar ainda mais a relevância desse momento, solicitamos também que seja rezada antes da bênção final a oração do nascituro. Bom, então como vocês puderam ver aí, esse vídeo tem alguns trechos aí da carta que a CNBB disponibilizou no dia 8 de agosto para todo o episcopado brasileiro. Ou seja, o que é o episcopado? São todos os bispos do Brasil, todas as dioceses, receberam essa carta aí com esta orientação e com esta sugestão e também pedido de prece em favor da vida, ou seja, contra o aborto, tá? Então isso também foi direcionado aí a toda a pastoral familiar que iniciou no domingo, no dia 13 de agosto, a Semana Nacional da Família e também a toda a equipe de liturgia. Primeiro, o que a gente tem que entender? O que é essa bendita ADPF 442? A ADPF, ela é a arguição do descumprimento de preceito fundamental. Ela é um instrumento jurídico que é previsto na Constituição Federal aí de 88, que tem como objetivo controlar a constitucionalidade das questões, Então, ela quer evitar aí ou reparar alguma lesão causada por atos que desrespeitem os preceitos fundamentais da Constituição de 88, O que a Comissão da Vida e Família da CNBB fez? Eles colocaram todo esse pedido aí da prece e também deixaram disponível uma carta explicando o que é a DPF 442, tá? E essa DPF 442, ela foi apresentada ao STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, no dia 8 de março de 2017. Então já faz um tempinho que tá rolando isso e que inclusive a CNBB é contra. Tá bom? Qual que é o objetivo disso? É permitir aí, como o bispo disse, a interrupção induzida ou voluntária da gestação nas primeiras 12 semanas, que significam os 3 primeiros meses de gestação.
tá bom? O que a DPF 442 ela alega? Que a criminalização do aborto nesses casos, abre aspas, fere o planejamento familiar e não garante às mulheres autonomia do direito de interromper a gestação sem necessidade de permissão do Estado, fecha aspas. Além disso, ela também quer garantir aos profissionais de saúde que eles tenham direito, entre aspas, de realizar o procedimento. Então, o que a Comissão de Vida e Família da CNBB está alertando? Que essa tese aí das 12 semanas, ela pode ser mudada no futuro com uma demanda para, abre aspas, né, permitir abortamento abrangendo momentos cronológicos do desenvolvimento de uma vida humana, como se deu em diversas outras nações que iniciaram a permissão até 12 semanas e romperam depois este marco. Aí também tem que o texto recorda 2 projetos de lei, ou seja, esse texto que a CNBB disponibilizou aí sobre a DPF 442, recordou 2 projetos de lei que foram apresentados ao Congresso na década de 90 e que visavam a legalização do aborto e que foram rejeitados pelo plenário da Câmara dos Deputados. Gente, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? Da carta, do pedido da CNBB e outros links para você poder ler com calma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui, tá? Mas enfim, como que isso foi nas paróquias? Eu vou dizer como foi na minha paróquia, na minha experiência. O pároco da minha paróquia, ele dedicou boa parte da homilia sobre essa questão e também a importância de nós vivermos a nossa fé na oração, na prática. Enfim, foi assim uma homilia muito boa, maravilhosa, que agregou muito para a comunidade, né? E para cada um também. E aí, além disso, na oração da Assembleia, ele fez a oração aí que não seja aprovada essa DPF. Eu vi que em outras dioceses, outras paróquias também teve esse movimento, os padres seguiram aí essa orientação, né, e esse pedido da CNBB, mas eu confesso que quando eu soube do tema, eu achei que teria uma repercussão muito maior. Porém, até o dia de hoje, né, que eu estou gravando, eu não vi o mesmo empenho que o pessoal teve aí em desmascarar o bispo em relação à questão da comunhão. Mas deixa eu, pontuar algo para ficar mais claro aqui. Os 2 assuntos são importantes a serem refletidos, a serem debatidos e onde nós devemos buscar soluções e corrigir também os erros. Mas o que a gente vê é que um dos assuntos está se sobrepondo ao outro, né? E tem muitas urgências na igreja e também, claro, no nosso país, né? Eu fui até ver em algumas páginas que divulgaram sobre o assunto, o que o pessoal falou, se teve uma repercussão aí nas paróquias. E o que eu encontrei foi 50% das pessoas falando que iam orar, poucos falando que teve na sua paróquia, outros falando que nem tinham ouvido, mas que iam direcionar para o padre, né, da paróquia. E o restante dos comentários eram esses aqui que eu vou ler para vocês. Acordaram para a vida. Só espero que Dom Mol ainda se explique e peça perdão. Vamos ver se a editora Paulus vai colocar a oração no folheto e se os padres rezarão, aguardemos. Nada mais que obrigação, mas o peso de apoiar esse lixo de partido ainda cai sobre vocês. E os bispos que fizeram L vão falar o quê? Não é o suficiente que rezemos no segundo domingo de agosto, temos que rezar todos os dias. Não é suficiente que os senhores bispos nos peçam que rezemos. É necessário que a CNBB assuma um forte católico posicionamento com gestos concretos e destemidos. Poderiam fazer bem mais do que isso se quisessem, contudo, não se indispor com o companheiro presidente é mais importante. E aí um outro rapaz, né, alguns aqui nos comentários são insuportáveis. Se fazem a coisa errada, vocês enchem o saco. Se fazem o certo, vocês dão um jeito de criticar. Bando de incircunciso. Vamos lá. Eu entendo e concordo que existem posicionamentos da CNBB e atitudes da CNBB ou de alguns bispos que sim nos envergonham. Porém, nós precisamos buscar ser justos. Apesar de muitos erros, a CNBB e muitos bispos sempre lutaram contra o aborto. Dá um Google aí, você vai ver, vai se deparar com inúmeras notícias, inúmeros posicionamentos de 5, 11 ou até mais anos atrás sobre os posicionamentos da CNBB e que eles não voltaram atrás em nenhuma dessas questões, então não é novidade todo esse posicionamento aí. Aliás, com toda essa situação, eu lembrei, inclusive, do bispo da minha cidade, que já faleceu, né? E em 2010 ele mandou uma circular para todas as paróquias, orientando os fiéis a não votarem na Dilma, porque na época o PT falava abertamente a favor do aborto, né? As palavras do Dom Luiz, né? Que era o bispo na época. Abre aspas. Vou mandar uma circular para os padres da diocese pedindo que eles façam o pedido na missa para que os nossos fiéis não votem na candidata do PT e em nenhum outro candidato que defenda o aborto. Desde o Antigo Testamento temos que é proibido matar.
Uma pessoa que defende o aborto não pode ser eleita. Eu tenho obrigação de orientar meus fiéis pelo que está certo e o que está errado. Na época, ele foi muito perseguido, hostilizado, inclusive pelo partido. Só um adendo aqui que foi no ano da minha conversão, então tava um rebuliço aqui na cidade. O que a gente vê hoje, nessa época, em qualquer ano, é que a igreja sempre foi contra o aborto e isso não vai mudar e ponto, gente. Mas por que no segundo domingo, né? Se a gente tem que rezar todos os dias, como falaram aí no comentário. Sim, gente, nós temos que rezar, porém agora precisa uma força-tarefa devido a essa ação da DPF 442. Assim como alguns quiseram fazer uma força-tarefa contra o Dom Mó por conta da comunhão. Então nós temos que fazer agora contra essa DPF. Orar todos os dias? Sim, mas há momento que nós precisamos chamar todos para unir pela mesma intenção. E como o arcebispo de Londrina disse aí no vídeo, no segundo domingo iniciou-se a Semana Nacional da Família, né? E que o tema é voltado para as vocações. Então, por isso também que eles criaram aí essa oração. Então, para encerrar, eu quero deixar 3 pontos aqui. Primeiro ponto, existem muitos bons bispos, boas ações, inclusive da CNBB, e nem tudo é heresia, tá? Como muitos falam. Ou seja, a gente não pode generalizar. Tem muitos documentos da CNBB, inclusive, que mostram o erro do Dom Mó e foi utilizado, né, por muitos aí de nós que falaram em relação ao que aconteceu da comunhão. Eles só fizeram a obrigação deles. E a gente? Nós estamos fazendo a nossa obrigação, orando e lutando por diversos temas que são importantes para nós, ou eu só defendo os temas que me convém e que a massa defende? Segundo ponto, ao invés de a gente ficar reclamando, apontando o dedo pra, a CNBB, a CNBB acordou. Nós temos que juntar as nossas mãos e orarmos. O inimigo não brinca em serviço, seja em relação à liturgia, seja em relação à vida das pessoas, principalmente aos pequenos. Então busquemos o silêncio, a oração e a penitência. E o terceiro e último ponto, o objetivo maior desse vídeo, eu quero convidar você, durante essa semana e esse mês, a orar intensamente pela não aprovação da DPF 442. E se você puder pressionar, de alguma forma, quem você votou e tá lá no Congresso, pressione também o faça, tá? Muitos, inclusive, estão fazendo a quaresma de São Miguel, então coloque aí na intenção, né? A gente sabe que a oração faz muitos milagres. Se você puder fazer a oração do Nastura, eu vou deixar ele no final aqui do vídeo, depois você pode printar e orar durante todos os dias. E motive também essa oração na sua paróquia e na sua pastoral, tá bom? E aí, como foi na sua paróquia? Você estava sabendo, seu padre falou na homilia, oraram, na sua cidade, como está? Como as pessoas estão diante dessa situação? Deixa aqui nos comentários e lembre-se, compartilhe esse vídeo e também a oração do Nastura e vamos fazer uma grande corrente de oração, tá bom? Não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo para que o YouTube entenda e entregue para outras pessoas, tá bom? Não esquece também de fazer os seus comentários naquelas regrinhas nossas aqui do canal. E se você quiser, pode também participar dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!